Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Professor João Neto. E agora que está tendo interação com o canal, estamos de volta para gravar mais vídeos, nesse caso específico de História de Goiás e mais específico ainda para o concurso da Prefeitura de Goiânia, edital 2022. Mas esse conteúdo de História de Goiás vai ficar aqui disponível para você estudar em qualquer época para qualquer concurso. Agora veja, o canal é pequeno, está começando e é muito trabalhoso, porque desde o preparo do conteúdo, das aulas, até a edição dos vídeos, sou eu que faço todo o processo. É muito difícil. Por isso, a sua ajuda, o seu retorno é fundamental para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo tem conteúdo relevante e promova o canal e mostre para mais pessoas. Não custa nada para você, leva menos de um segundo clicar aí no joinha para dar like no vídeo e isso é muito importante para o canal. Por isso eu já te peço, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram e deixe uma mensagem nos comentários. Se você tiver uma dúvida, uma sugestão, será muito bem-vinda. Nós vamos responder, mas mesmo que você não tenha nenhuma dúvida, nenhuma sugestão, deixe uma mensagem nos comentários, porque isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e promover o canal, ok? Então, se vocês curtirem, compartilharem, deixarem comentários, vamos continuar a série de História de Goiás, especificamente para esse concurso. Mas, como eu disse, vai ficar disponível para você estudar em qualquer época, para qualquer concurso. Quem quiser, me siga lá no Instagram, Professor João Neto, que eu posso também tirar algumas dúvidas, dar algumas dicas a mais. E quem quiser me enviar a prova no dia que fizer o concurso, quem sabe eu faço um vídeo ou uma live corrigindo, se houver pedidos para isso, corrigindo essas provas para termos um gabarito no dia da prova extraoficial. Então, se você quiser também, deixa aí nos comentários que a gente faz essa análise. O concurso tem vários cargos, são várias provas, podemos analisar cada uma dessas provas, ok? Então, eu conto com a sua ajuda para ajudar a promover o canal e para que possamos continuar fazendo conteúdo relevante, conteúdo diferenciado. Porque você sabe, como eu sempre digo aqui no canal, existem duas formas de você estudar para um concurso. Você pode ler apostilas resumidas, assistir aquela aula de cursinho básica que é sempre a mesma coisa, que é sempre igual para todo mundo e ser só mais um na multidão, ou você pode seguir este canal com o diferencial de lermos artigos acadêmicos e fazer um preparo inteligente à altura da prova da UFG e então se destacar. Então vamos ao estudo de hoje, fique conosco até o final e ao final eu vou te dar uma dica bônus sobre concurso público, como eu tenho feito nos outros vídeos, ok? Bom, seguindo a nossa linha cronológica dos vídeos anteriores, falamos do processo de ocupação do território, onde hoje é o estado de Goiás, a colonização pelos bandeirantes, e aí eu disse que quando a gente analisa o perfil dos professores da UFG que elaboram a prova do concurso, nós temos dois assuntos que são os assuntos mais pesquisados, que são os quilombos e os indígenas. No vídeo passado, eu analisei alguns artigos específicos sobre os quilombos. E no vídeo de hoje, nós vamos analisar um artigo do professor Elias Nazareno, da UFG, sobre os índios Tapuia. Ok? Bom, então, como eu disse, hoje nós vamos estudar o artigo A Importância da Educação Escolar Indígena para o Povo Tapuia, Desafios e Perspectivas, que tem 3 autores, destaca o professor Elias Nazareno, da Universidade Federal de Goiás. Este artigo ele é sobre uma questão específica, de um povo específico, o povo Tapuia, mas nós vamos tirar os aspectos gerais sobre indígenas em Goiás, aspectos esses que é muito provável que caia na sua prova do concurso.
E eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar o artigo e estudá-lo com mais profundidade. Infelizmente, no YouTube, nós temos que ser muito sucintos, porque se a gente aprofundar muito, o vídeo fica muito longo e as pessoas não assistem. Então, em alguns momentos, eu tenho que abreviar algumas explicações. Mas o link está aí para você acessar, ler e deixe aqui as suas dúvidas nos comentários que nós vamos responder. O texto, então, começa dizendo, de acordo com Coutinho, o bioma cerrado, cujo nome vem da língua espanhola e quer dizer fechado, olha aí, já temos uma informação importante. É o segundo maior bioma da América do Sul, tem a maior biodiversidade do planeta e no Brasil abrange 12 estados. E a seguir ele diz: o Cerrado possui áreas de transição com todos os demais biomas brasileiros, com exceção do bioma Campos Sulinos, ou seja, Pampas, na região sul. Ou seja, como o Cerrado está no meio do Brasil, ele faz divisa com outros tipos, com outros biomas do Brasil e também da América do Sul. O clima dominante do Cerrado é o tropical estacional e a próxima informação é: a flora é riquíssima, com mais de 7.000 espécies, ou seja, a fauna é o conjunto de plantas, e aliás, a flora é o conjunto de plantas, a fauna é o conjunto de animais que habitam aquela região. Como eu disse, sendo bastante sucinto nas explicações. E a fauna é típica da região aberta. Veja o que ele diz. Além de toda essa riqueza, rios brasileiros importantes, como São Francisco, o Tocantins e o Araguaia, bem como seus afluentes, nascem no Cerrado. Portanto, é sabido que tem sido um bioma abruptamente devastado, sobretudo nas últimas décadas, pelas atividades agroindustriais. Olha aí, guarde essa informação para sua prova, né? O Cerrado tem sido devastado pelas atividades agroindustriais. No próximo parágrafo, a gente tem a seguinte informação: além da importância socioambiental, o Cerrado abriga diferentes povos e comunidades, o que compõe uma riqueza cultural diversa. De acordo com dados da FUNAI, no Brasil há 688 terras indígenas e o Cerrado abriga em torno de 109 delas, com aproximadamente 83 povos diferentes. Veja, não se usa mais o termo tribo e índios, né? Índio dá aquela conotação, aquela generalização, como se fossem todos iguais, e não são. E antigamente se usava tribo em oposição às nações, e isso era um juízo de valor, como se as nações europeias estivessem numa posição superior e as tribos indígenas fossem povos incivilizados. Então, hoje em dia, você pode usar povos, comunidades, nações, mas não o termo tribos. Isso é importante para quem vai fazer, por exemplo, um concurso que exige uma redação. E também o termo índio tem essa característica de generalidade e também, né, foi um erro, porque os espanhóis, quando chegaram aqui, pensaram que tinham chegado nas Índias. Então, você tem outros termos que são mais adequados, como nativos, ou seja, aquelas pessoas que são ali daquela região. Então, eu prefiro usar o termo nativo, o termo povos indígenas, fica essa sugestão para você. E essa informação que ele passa aqui, né, esses números, você não precisa decorar esses números, tá? A prova não vai pedir que você decore isso, ela quer que você perceba o tamanho da diversidade. Então, adiante ele diz: essas populações detêm um conhecimento rigoroso do sistema biogeográfico que habitam. Então, se você tinha na sua mente aquela ideia de que o indígena é um ser selvagem no meio da floresta, né, você precisa rever esse estereótipo, esse preconceito. Os povos nativos, eles têm muita cultura, muito conhecimento, então eles conhecem o sistema biogeográfico de onde eles estão inseridos. E aí temos aqui uma informação importante. Há em Goiás apenas 3 povos com terras indígenas demarcadas: Carajá, Tapuia e Avacanueiro.
dado que aponta para um histórico de resistência dos indígenas aos diversos anos de invasões, expulsões, prisões, mortes e recuperação de seus territórios tradicionais. Então, o artigo continua nos informando que, desde o início do período colonial, são diversas frentes de luta empreendidas por esses povos para o direito aos seus territórios tradicionais, ou seja, eles lutam para manter a sua terra, e por afirmação étnica. Bom, indo adiante, o processo histórico de colonização do Brasil, com mais de 520 anos de exploração do ambiente e dos povos indígenas, é marcado pelo extermínio de diversos povos e quase extinção de outros. O que vemos em 2020 é uma atualização da violência contra os povos indígenas e o saqueamento de seus territórios, bem como as atualizações da luta desses povos em perpetuar o direito à existência física, territorial e cultural. Parece que está bem claro. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. E ele diz assim: além do extermínio linguístico, dados revelam aniquilamentos em massa de centenas de povos e diversos fatores podem ser apontados como causa para tal, dentre elas escravidão, guerras, epidemias provocadas por doenças trazidas pelo colonizador, massacres, genocídios, a política dos aldeamentos e o Diretório dos Índios no século XVIII, aprisionamentos, fome, entre outros. Então, veja, esse Diretório dos Índios foi uma lei portuguesa do século XVIII sobre como os portugueses deviam tratar os indígenas no território, na colônia como todo, e aí serve especificamente para Goiás. Então, é por isso, até fiz um comentário, que estudar por apostila não funciona. Não adianta você ficar vendo conteúdo resumido quando a sua prova vai ter uma questão muito mais complexa para você resolver. Então, você tem que deixar a preguiça de querer tudo resumido, tudo mastigado, e acostumar a colocar o seu cérebro para pensar e acostumar com o texto acadêmico. É por isso que eu leio os artigos aqui no canal, porque isso que eu acabei de ler pode ser a alternativa correta da questão da sua prova. Se você já leu aqui comigo, quando você vê na sua prova, você vai identificar, você já vai ter treinado isso e vai se sair melhor, tá? Então, aqui ele está dizendo quais foram, os dados revelam, né? Quais são os fatores que causaram o aniquilamento desses povos nativos. Então, aqui nós temos uma lista deles. Essa política do aldeamento e tal, existe toda uma discussão sobre esses aldeamentos indígenas. E aí eu indico para você um filme muito interessante que se chama A Missão. É um filme que foi produzido nos Estados Unidos, mas fala sobre indígenas do sul do Brasil, ali na fronteira com a Argentina. Não fala específico de Goiás, não tem nenhuma menção a Goiás, mas você vai entender um pouco do que eram esses aldeamentos indígenas, tá? Então fica essa dica. Quando a gente está estudando para um concurso, é muito importante que toda a nossa mente se volte para isso. Se você quer assistir um filme para distrair, assiste um filme que tem a ver com o conteúdo do seu concurso. Pense no concurso o tempo todo. Isso te ajuda a colocar a sua cabeça focada já, a sua cabeça pensando nesse concurso, e é tipo uma concentração, igual o jogador de futebol, quando ele vai para a Copa, ele fica concentrado ali no jogo. Você tem que ficar concentrado no seu concurso e evitar ficar se dispersando, ok? Porque tem gente que fala, você tem também que descansar e tudo. É importante descansar, mas sem perder o foco. Bom, o texto continua dizendo o seguinte: até os dias atuais, em pleno século XXI, mesmo com os marcos legais estabelecidos pela Constituição Federal de 88, as invasões e disputas de várias ordens e diferentes interesses econômicos, como as atividades da agroindústria, sobretudo do agronegócio, loteamento, mineração, biopirataria, construção de estradas e rodovias, hidrovias, ferrovias, pastagem, turismo, usinas hidrelétricas, medeiros continuam ocorrendo, madeireiros continuam ocorrendo. Então, veja, né? Tudo isso aqui são
fatores que continuam causando esses prejuízos para esses nativos, mesmo que a Constituição Federal tenha estabelecido um marco legal. Então, veja, ele continua dizendo o seguinte, em outras palavras, o extermínio físico, cultural e o alijamento territorial dos povos indígenas continua sendo atualizado por diferentes frentes de desarranjo de políticas públicas que, de alguma maneira, promoveu a proteção desses povos, como o enfraquecimento e desmonte da Fundação Nacional do Índia, FUNAI, e de órgãos de proteção ambiental. Então, o que está havendo é um enfraquecimento desses órgãos de proteção dos indígenas, e isso vai ajudando a promover esse extermínio físico, cultural e o alijamento territorial. Então, esse descaso, olha só que importante, isso aqui também parece muito alternativa de prova. Você pode estar lá tendo que marcar verdadeiro ou falso, ou em uma pergunta tem várias alternativas e uma delas é essa. Esse descaso elucida o papel contraditório do Estado que, por um lado, defende e afirma garantir direitos constitucionais conquistados pelos povos indígenas do Brasil, de outro, permite e impulsiona a aprovação de megaprojetos, como das explorações minerais, por exemplo, e a consequente invasão dos territórios indígenas. Então, o Estado brasileiro ele tem tido um papel contraditório. Ele diz que protege, mas ao mesmo tempo impulsiona aquilo que protege os territórios indígenas. E aí a gente continua aqui, o texto continua dizendo o seguinte: a formação sócio-histórica do povo indígena Tapuia, assim como de vários povos no Brasil, foi profundamente marcada pelas políticas dos aldeamentos do século XVIII, contatos interétnicos, escravização, catequização, entre outras formas opressoras e violentas utilizadas pelos colonizadores europeus a partir do século XVI, após seu desembarque neste território, que hoje se constitui o Brasil. Então, sobre essa questão das políticas de aldeamento, assista o filme A Missão para você entender um pouco do que o artigo aqui está falando, ok? E aí, adiante, a gente lê o seguinte: de acordo com este autor, os objetivos das políticas indigenistas nos últimos terço do século XVIII em Goiás era liquidar os indígenas não assimilados e, ao mesmo tempo, colocá-los sob a tutela da Igreja do Estado português, os transformando em fiéis vassalos da coroa portuguesa. Então, existia um projeto que era tentar integrar esse indígena na cultura que estava sendo imposta e exterminar aqueles que não se integrassem, né? E aí, para isso, você tinha que colocá-lo sob a tutela da Igreja e do Estado. Então, ele diz: de fato, o argumento de que os indígenas eram súditos da coroa portuguesa foi utilizado nas negociações entre Espanha e Portugal no Tratado de Madrid de 1750, por meio do argumento jurídico do uti possidetis, de que quem ocupa de fato tem direito sobre o território. Então, houve a reconfiguração do território brasileiro. Ou seja, né, disseram que quem ocupa o território é quem tem direito é quem ocupa, então é por isso que Portugal pegou a parte que era da Espanha, né? O Brasil ficou do tamanho que ele é, né? O próprio estado de Goiás, pelo Tratado de Tordesilhas, aquele lá anterior que tinha dividido as terras da América, as colônias entre Portugal e Espanha, Goiás teria uma parte que teria ficado ao lado da Espanha. Mas então, no Tratado de Madrid, decidiram que, como essa parte tinha sido ocupada pelos portugueses, ela seria território português. E aí o texto continua dizendo: as políticas indigenistas em Goiás, assim como em todo o Brasil, além da utilização da prática de aldear para civilizar, catequizar e tentar pacificar os indígenas, também consideravam o mecanismo do aldeamento uma estratégia eficaz para desocupar as terras habitadas por povos indígenas, né? Então, isso também era chamado muitas vezes de reduções. Você pegava o indígena que, pelo seu modo de vida, ocupava uma região muito mais vasta e colocava eles para ter uma vida
um modo de viver europeizado dentro de uma aldeia, de uma redução, e aí você desocupava as terras para exploração pelo colonizador. Tá? Se fica confuso, a minha sugestão é você ler o artigo sozinho primeiro e depois assistir o vídeo, que aí isso vai te ajudar a esclarecer melhor e, se possível, ler depois. Eu sempre digo para os meus alunos que a melhor forma de estudar história é você ler antes da aula, assistir a aula e depois ler novamente o texto para fixar as informações. Bom, olha só. Além de diferentes povos indígenas, eram levados também para esses aldeamentos negros escravizados, libertos ou livres e não indígenas. A mistura decorrente do contato entre esses povos de diferentes origens fazia com que os indígenas perdessem traços físicos característicos de seu fenótipo. Enfim, os aldeamentos funcionavam como um poderoso laboratório onde eram desagregadas e diluídas as identidades indígenas. Imagina se você só estuda por apostila resumida e não aprende a lidar com esses termos acadêmicos mais complexos, né? Então, a ideia era tirar a identidade indígena ao misturar diferentes etnias dentro de um mesmo aldeamento. Isso também é uma forma de dominação. Então ele diz o seguinte aqui: em Goiás, durante o século XVIII, foram construídos vários aldeamentos oficiais. São Francisco Xavier do Douro, São José do Douro, São José de Moçâmedes, Nova Beira, Salinas, Maria I, Dom Pedro III, o Carretão, entre outros, situados desde o sul de Goiás até as margens do rio Araguaia. Tá? Então isso te dá mais uma familiaridade com isso. Tá? Estudar a apostila não é ruim, não vai fazer mal você estudar a apostila. Só que você não pode se contentar com o conteúdo só das apostilas de cursinho, porque elas são rasas, elas são resumidas. Então você pode ler uma apostila para te dar uma base, mas é fundamental aprofundar com esses artigos que vão direto no assunto, de professores que elaboram a prova. Ou seja, nós estamos lendo artigos dos professores que vão elaborar a prova que você vai fazer. Esse é o diferencial desse canal. É aí que você já começa a ter noção de como que é o texto, como que é o raciocínio, como que vai ser, você vai se familiarizando para você responder as alternativas corretas, né, e ter sucesso na sua prova. Então, para concluir, está aqui. A questão indígena no Brasil sempre foi a terra. No passado, a colonização executou com primazia o extermínio de muitos povos para dominar, apropriar da terra e os elementos que compõem água, solo, minerais, natureza, tantos outros. No século XXI, os povos que sobreviveram às barbáries dos séculos lutam pela mesma causa, a terra. Dica bônus. Geralmente, em todo concurso público, tem um número muito grande de candidatos, mas não se assuste com esse número. 90% deles, geralmente, não estão preparados e vão tentar o concurso na sorte. Geralmente, quem se preparou de verdade, que é quem vai disputar as vagas, é em torno de 5 candidatos por vaga. É com eles que você que estudou concorre. A maioria tenta na sorte, mas concurso não é loteria. Você só tem que estudar e estudar o suficiente para fazer uma boa prova e garantir a sua vaga. Olha para você ver os vídeos aqui do canal. O primeiro vídeo tem uma quantidade muito grande de visualizações. O segundo diminuiu. O terceiro diminuiu mais. Então perceba que as pessoas não têm disciplina para estudar, nem mesmo assistir um vídeo do YouTube na sequência com disciplina, que é algo simples de fazer. Depois essas pessoas não passam e começam a dar desculpa, dizendo que o concurso tinha vaga marcada, que o concurso não foi justo, ou outro tipo de desculpa. Agora lembra de uma coisa, desculpa é coisa de perdedor. Se a pessoa não passou, se você não passou no primeiro concurso, você tem que ver onde você falhou e então corrigir essas falhas
para se sair melhor no próximo e assim tentando até você conseguir passar. Sempre, é claro, como já disse nos outros vídeos, com foco, sem atirar para todos os lados. Você tem que dominar bem um assunto, um concurso para um cargo, focar nele e se dedicar. Se você chegou até aqui, se você já está assistindo esse vídeo dentro dessa sequência, você já é um candidato disciplinado, que tem disciplina para estudar, então você já é um candidato que está sendo mais forte do que aqueles que não estudam com disciplina e tentam na sorte, ok? Então, lembre-se, ficar dando desculpa é coisa de perdedor. Se você não passou, ajuste, corrija e melhore para o próximo. E se você pensa, é fácil para ele passar, você não sabe a minha história, você não sabe as dificuldades que eu tenho, isso também é conversa de perdedor. Depois, no próximo vídeo, se tiver próximo vídeo, se as pessoas curtirem, comentarem, compartilharem, eu conto um pouco da minha história também nessa parte de dica bônus. Mas é isso. Se você está estudando com dedicação, com disciplina, boa prova para você, sucesso e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência.